Shalom, meus caros irmãos. Eu vou passar um estudo para os irmãos aqui hoje. Paz de Deus, graça e paz, todas as saudações cristãs. Vou passar um estudo para vocês hoje sobre a guerra das sementes, certo? Gênesis, a genética na Bíblia, ok, irmãos? Todavia, eu vou entrar num assunto aqui no final do templo, que somos nós, mas eu vou pôr uma posição particular minha. Eu acredito que ainda possa ser também construído o terceiro templo para que demonstre aos judeus quem é o anticristo. Não estou dizendo nem apoiando esse tipo de posição. Você não precisa apoiar esse tipo de posição. É uma posição particular, certo, irmãos? De acordo com o que eu tenho interpretado. Mas nós temos que ficar dentro do contexto bíblico. Então, eu falo isso de acordo com o meu sentimento. Se você não estiver de acordo com isso, não tem problema, isso não é uma doutrina, isso aqui é um estudo, e eu estou colocando o meu posicionamento. Eu acredito que nós somos o templo de Deus, e que o nosso coração, espiritualmente falando, no sentido espiritual, ele é um templo do Espírito Santo, e que Satanás poderá sim, poderá não, está já ocupando muitos templos, se sentando dentre deles e dominando o homem. Mas para os judeus, no meu pensamento, pode haver sim uma relação assim física do templo que vai ser, ou que estão desejando, porque desejando eles estão. Eu já estive em Jerusalém e vi. Agora, isso não quer dizer que eu esteja certo, ok? Quando se trata de assuntos polêmicos na Escritura, eu procuro, na verdade, irmãos, ter mais cautela no posicionamento. Mas eu tenho certeza absoluta que nós somos templo do Espírito Santo. Quero deixar claro. E nesse sentido, eu acredito sim nesse estudo, ok? Por isso que eu vou passar para os irmãos. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Aqui fala da guerra das sementes. O assunto é um pouco delicado, mas devagar vamos no fundamento. Assim como uma criança sai do leite e começar com alimento, um alimento mais sólido, nós vamos entrar então em Gênesis agora. Gênesis 3, versículo 15. Está dizendo assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a sentença do Eterno, nosso Criador, mediante a desobediência de Adão e Eva. Nesse momento, não vamos pensar na questão profunda da desobediência envolvida no engano da serpente no Éden, mas vamos pensar nas consequências. Tudo na Sagrada Escritura existe uma literalidade. Deus sentenciou a inimizade entre a mulher, a descendência da mulher e a descendência e a serpente. E o que é descendência, você pode perguntar. Descendência, irmãos, são filhos... Estou lendo, tá, irmãos? É um estudo, tá? Descendência são filhos geneticamente falando. E é a genética levada entre as gerações. Por isso o nome do livro da Escritura é Gênesis. Então, naquele momento, decretava o Criador a inimizade entre os filhos da mulher, que era Eva, e os filhos da serpente. Serpente é cobra, é réptil, né? Tem muitos tipos de serpente, não é, irmãos? Nós sabemos. Víboras, né? Hoje, irmãos, vemos hoje, então, guerra entre os humanos e serpentes? Vemos ou não vemos? Não, não vemos isso. Em Apocalipse, temos esclarecimento da serpente. Não vamos brigar com serpente, mas existem pessoas que são filhos da serpente. Vocês vão entender por quê. Em Apocalipse 12, 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O Criador colocava a inimizade entre duas descendências na humanidade, a mulher
e a de Satanás. Nestas duas passagens, irmão, de Gênesis e Apocalipse, Deus já esclarece que estamos nesta terra numa profunda guerra entre descendências. Durante toda a Escritura, essa guerra é travada, principalmente no Antigo Testamento. Se nós observarmos, né? Bastante profundidade. E onde Deus também ordenava aos heróis da fé lutar, dizimar tal descendência, como Moisés, Josué e Davi. Por conta disso, Deus ordenava matar homens, mulheres, crianças e velhos, pois havia o conhecimento dessa descendência nos outros povos. O conhecimento, Deus sabia que eles eram filhos da serpente, então tinha que exterminar tudo. Certo, irmãos? Por isso que o Eterno colocou leis rígidas, orientando que o povo de Deus não se misturasse em casamento sexualmente, ou melhor, geneticamente, com esses povos, para que um povo fosse mantido puro, imagem e semelhança do Criador. E assim pôde vir Jesus Cristo em carne. Maria foi uma mulher de descendência genética pura, o que pode trazer nosso Messias a este mundo, certo, irmãos? Ela teve essa capacidade, Deus escolheu ela. E veio, o Messias veio a este mundo não por homem, mas através de visitação do Espírito Santo e pelo poder de Deus em seu ventre. Pelo poder de Deus foi gerado aquele que, por seu sacrifício, andou nessa terra, nos ensinou como voltar para a casa do Pai e viver na eternidade. O plano de Satanás não era esse. O plano de Satanás, desde o início, era corromper o que Deus havia feito. Tudo que Deus tinha criado, ok? Então ele tenta de todas as formas corromper, de todas as maneiras, corromper a verdade. Antes de Cristo existia a guerra de carne e sangue na espada, porque assim Deus ordenava, para que se conservasse a pureza da criação, quer dizer, do corpo, que é a matriz humana, e assim nascer Cristo, através do corpo, mas gerado pelo Espírito, ok? Prova dessa descendência maligna é dado até pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Isso é bíblico, irmãos, tá? Olha aqui que ele falou para os fariseus. Ele chamou eles de hipócritas, raça de víboras. Veja bem, raça de víboras. Agora presta atenção. O que é interessante nisso? Essa expressão. Não? Você não acha isso interessante? Por que você acha interessante? Por quê? Eu vou explicar por quê. Raça é uma descendência. Víbora é serpente. Depois de Cristo foi enviado o Espírito Santo para habitar em nós e fomos feitos templo de Deus. Somos muito mais que carne, sangue e ossos. Somos imagens e semelhança do nosso Criador. E foi deixada a sua marca, a marca da sua descendência. Não se engane, Satanás é o príncipe deste mundo. Tudo que ele quer é tirar de nós a imagem e semelhança do nosso Criador. Enquanto formos imagem e semelhança do nosso Criador, teremos a guia do Espírito Santo habitando em nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Por isso que nosso irmão Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses E3, né? Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes, naquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus. Aí então vem a versão que está acontecendo. Isso aí já está acontecendo, já tem. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o verdadeiro templo, não é um que vai ser construído. Se nós somos o verdadeiro templo, aonde ele vai ocupar? É o coração daquele que abriu que são filhos da serpente, que já abriu uma porta, está aberta a porta para ele entrar. Os que são filhos da luz combatem. Há um combate direto, espírito contra carne e carne contra espírito, entendeu, irmãos? Tem coisas que não estão escritas aqui, mas eu quero deixar claro. E tudo isso, irmãos, mostra o que para nós? Presta bem atenção. Esse filho do pecado,
Ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, não é? Como eu já acabei de falar agora. E ele vai querer se sentar no templo de Deus, e também é cada um daqueles que crê em Jesus Cristo e que são filhos marcados com o sinal do eterno. Por isso ele tenta deturpar esse sinal para que ele possa realmente tomar posse daquilo que não lhe pertence. Porque ele é ladrão desde o princípio, é mentiroso desde o princípio. Certo, irmãos? Então, por isso que vem a apostasia. Por isso que vem essas coisas todas. Essa adoração é clara, não é? Ela pode no meu ponto de vista, ela pode se surgir nos dois sentidos. Aí eu vou sair um pouco fora aqui do estudo. No meu ponto de vista, ok? Agora, cada um é livre para pensar da forma que quiser. Eu acredito sim que haverá um templo físico. Eu acredito. Porém, esse templo físico não tem nada a ver com o que nós estamos lendo aqui. Esse templo físico, para mim, é para manifestar para os judeus, porque eles vão ter que saber quem é o homem do pecado. Nós já sabemos, nós temos a discernimento. Certo, irmãos? Então, veja bem, no meu ponto de vista, tá bom? Pense como você quiser. E eu quero deixar claro que ninguém se escandalize e não saia do canal por causa disso, porque isso aqui é muito mais profundo. Isso aqui foi muito superficial até, para que vocês entendam pelo menos um pouco por que eu falo tanto nos filhos da serpente, tá? Agora, se sentar no templo de Deus, que é o coração do homem também, vamos falar da parte espiritual, proclamando-se Deus, faz que a pessoa comece a adorar coisas que não são da parte de Deus. Eu fiz um vídeo, inclusive, vou fazer um estudo através disso agora, que está acontecendo na atualidade, inclusive, tá, irmãos? Então, se o espírito do anticristo entrar no coração do homem e se sentar no trono da tua personalidade, do teu coração, do teu caráter, porque quando fala coração, isso tem um significado muito mais profundo do que apenas um coração, um músculo. Coração é símbolo da vida, é um portal que se abre dentro da vida daquele ser, entendeu? Abrir a porta para o pecado, deixar que ele domine o corpo através do sentimento, da carne e do pecado, porque já está dominado, porque dentro do seu templo já tem um trono para o adversário. É muito profundo. Eu não vou entrar nesse estudo, não está falando sobre isso, mas eu já estudei algumas coisas também, e esse estudo está mais assim, bem lento, bem claro, para que vocês que nunca ouviram falar, entende, irmão? Então, e nesses últimos dias, ele fará isso de todas as armas, com toda sedução, engano, que nós podemos entender. E que templo é esse que Satanás quer tirar a marca do Criador e expulsar o Espírito Santo e se assentar e reinar? Irmãos, é o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso físico. Nós somos templo do Espírito Santo. Como isso se cumpre não só espiritual, mas se cumpre também físico, assim como tudo que há nas Escrituras, o nosso corpo físico, se nós não estivermos com Cristo, se a pessoa não está com Cristo, não tem o Espírito Santo, ou se tem alguma marca nele, mas ele não está dando valor por aquilo, ele não está dando valor pela salvação, batizou, mas ele não está nem aí, não sabe nada, ele é filho da serpente, o inimigo vai entrar. Está entendendo, irmãos? Independentemente de ele ser batizado ou não. Aí há o perigo de entrar dentro das estruturas de instituições denominacionais, tomar domínio e criar um propósito para desvirtuar a fé daqueles que estão nessas instituições. Por isso estamos chegando a um tempo muito difícil, de muito discernimento. Agora, você pode me perguntar, então não vai ter templo em Jerusalém? Eu digo para você, na minha concepção, eu acredito que sim. Porém, vamos esperar para ver. Porque isso não é fato relacionado para nós se salvarmos. O único tema que salva o homem é Jesus Cristo. O único caminho que dá salvação para o homem é Jesus Cristo. Aqui apenas é uma explicação
para que as pessoas entendam que a genética dos filhos da serpente estão em muitos corações. Tem pessoas que não querem se salvar. Você vai perguntar, eu já vi reportagens, já estive em presídios e vi uma reportagem de um preso que o jornalista perguntou para ele assim: você não se arrepende? Ele falou: não. Mas você tirou a vida de tal pessoa? Ele falou: se ele viver, eu tiro de novo. Você está vendo que ele é um filho da serpente? Se você prega para ele não, muitas vezes ele não vai nem aceitar. É o que está acontecendo. Nós vamos começar a pregar e as pessoas não vão aceitar. E isso aqui tem mais profundidade, viu, irmãos? Só que nós não vamos parar por aqui. E eu deixei essa questão aí do terceiro templo, mas eu quero deixar claro, né? Se nós olharmos, esse terceiro templo é apenas uma figura, né? É apenas uma coisa para, no meu pensamento, para que os judeus vejam quem é o anticristo, no meu ponto de vista. Agora, eu não estou falando que seja, ok? Deixo bem claro aqui. Fiquem vocês mesmos para analisar. Deus abençoe a todos, mas que nós somos o templo do Espírito Santo, somos. E que o templo de Deus, que somos nós, e cada um de vocês, temos que vigiar para não deixar entrar em nós nada que venha deturpar a glória do nosso Criador. Fazer com que o homem seja também destituído desta glória. Porque aqueles que são de Cristo foram chamados não para a perdição, mas para a salvação. Então permanecemos em Cristo e Ele guardará as portas do nosso coração. E só abriremos o coração para aquilo que é de Deus. Que o teu coração não te engane, porque diz a palavra, enganoso também é o coração. Seja você cristão, seja fiel, creia em Jesus Cristo e Ele voltará, está voltando para salvar a nossa alma deste mundo. Mas nós já fomos salvos em Cristo através da sua morte e ressurreição. Sim, nós cremos na salvação por intermédio de Cristo Jesus, pela graça. Porém, compete a nós mantermos-nos à vigilância, porque Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, paz de Deus, graça e paz. Amém.